Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa grande live. Você que está assistindo essa gravação, quero que você preste muita atenção, porque essa live, a produção está botando a mão aqui na câmera. Vamos lá. Bom, quero que você preste muita atenção, porque esse assunto aqui eu tenho certeza que você tem aquele ponto de interrogação para saber o que é melhor, o que é menos danoso, o que prejudica menos, o que prejudica mais o seu processo de emagrecimento quando o assunto é álcool. É isso mesmo. Álcool é um dos assuntos mais falados no meio do emagrecimento. Álcool é um dos elementos mais consumidos pela população. E quando se fala em emagrecimento, a gente não pode deixar esse alimento de lado, tá? Podemos dizer, de repente, que é um alimento, mas até o fim dessa live eu vou te dar tudo que eu sei sobre álcool, toda a minha experiência com o álcool, o que ele mais prejudica, como conduzir, como emagrecer com o álcool na sua alimentação. É isso mesmo, é possível ter o álcool na sua alimentação, na sua rotina e ainda assim emagrecer. Então fica até o final, pega uma água, pega uma caneta, pega um papel, um caderno, porque o que eu vou trazer para você, eu tenho certeza que você não vai ver de graça, tão detalhado, tão mastigado como eu vou trazer para você hoje, certo? Então, deixa eu me apresentar, talvez seja a sua primeira vez. Eu me chamo Lucas Rajão, eu sou coach nutricional, especialista em emagrecimento e eu ajudo mulheres a emagrecerem comendo o que gostam. É isso mesmo. Dentro do meu método, eu sou fundador da Tríade do Emagrecimento, meu treinamento online, onde eu compilei todo o meu método e lá eu ensino como você consegue fazer isso, como você consegue emagrecer sem sofrimento, comendo coisas que você gosta. Inclusive, essa questão do álcool também está detalhada lá, o passo a passo certinho, mas não é isso que eu vim falar. O que eu vim falar para você hoje é sobre o álcool e emagrecimento e se você pode realmente beber e conseguir ter resultados. Então, vou falar brevemente aqui com quem está entrando. A gente está um pouco atrasado, né? Tive alguns erros aqui de técnicos, mas está tudo certo. O importante é trazer esse conteúdo. Então sejam todos muito bem-vindos aí que está assistindo essa live aqui ao vivo agora. E eu não quero me prolongar muito, até porque quem está assistindo essa gravação, né, é um saco ficar ali passando por tudo a parte da entrada. E eu vou ser muito breve. Eu só quero falar duas coisas para você. Primeira, clica nesse coração, instala esse like aí para o algoritmo do Instagram mandar essa live aí para mais pessoas e quem sabe a gente consiga atrair mais pessoas que possam ser ajudadas com esse grande conteúdo. E a segunda coisa é você pegar e clicar nesse aviãozinho que está do lado dos comentários e enviar para 5 amigos, que eu tenho certeza que vai servir, né, para um deles ou para todos, não sei. Isso vai me ajudar, vai ajudar outras pessoas e vai te ajudar também, porque assim eu consigo trazer mais conteúdo de graça, tá? E a única forma que você vai contribuir é clicando no like e jogando aí para mais pessoas, convidando mais pessoas. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma grande dúvida entre as pessoas quando a gente fala de álcool e emagrecimento. Existe uma crença de que o destilado é melhor. Né? Não, eu estou agora bebendo destilado porque eu já ouvi dizer, fulano tal, especialista tal, profissional tal, me disse que destilado é melhor porque não tem o glúten, é só o álcool e isso, né, não prejudica tanto o emagrecimento. E outras pessoas, né, relatam que a própria cerveja é melhor. Enfim, existe uma grande confusão entre esses pontos, né? E eu quero desmistificar um pouco isso aqui para você entender. Eu sempre digo que é importante entender os conceitos, os princípios, para que você passe a fazer as coisas com um propósito. Porque é muito fácil chegar hoje e falar, olha, eu quero emagrecer, né, e eu bebo álcool, então bebe destilado que tá tudo bem. Você vai lá e é um papagaio de imitação. Você simplesmente faz aquilo ali porque alguém falou que é melhor ou porque alguém simplesmente chegou para você, eu comecei a beber destilado, tive resultado, e aí você vai lá e sem entender nada, enfim, você começa a imitar e talvez você nem tenha resultado. E digo mais, você não vai ter resultado se você ficar imitando os outros. Você tem que entender. E o meu propósito aqui é trazer esse conteúdo, essas informações para trazer clareza para você, para que você possa fazer a coisa, executar as coisas de forma clara,
Você entender, tá? Então, eu quero falar aqui sobre a diferença. A primeira coisa que eu quero falar aqui com você é a diferença entre esses tipos de bebida. Qual é a diferença, Lucas? Tem diferença? Não tem? Qual é o melhor? Qual é o pior? E a questão é, existe sim diferença entre cada um, entre a cerveja, entre o destilado e entre o vinho, né? São os três bebidas hoje mais consumidas, uma das mais consumidas, né? Porque tem o uísque, enfim, uma das mais consumidas e existe essa distinção entre elas. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, a cerveja, né, ela tem um baixo teor alcoólico, né? O teor alcoólico ali da cerveja é bem menor comparado ao destilado, certo? No entanto, ela tem na sua composição, né, o glúten. Então ela tem também um carboidrato derivado do glúten. Então a gente tem dois de uma certa forma nutrientes ali, né? Dois elementos que vão ter calorias. Se você não sabe, o álcool ele também tem caloria. Eu acredito que muita gente não saiba disso. Eu tenho certeza que você aí não sabia disso. Mas se você não sabe, o álcool, né, 1 grama de álcool equivale a 7 calorias. 1 grama de carboidrato equivale a 4 calorias. E olha só a diferença, o álcool ele tem um maior teor calórico do que o carboidrato, né? Então quando você consome ali uma cerveja, você vai ter a quantidade de caloria proveniente da quantidade de álcool que tem concentrado naquela cerveja ou naquele destilado, né? Mas no caso da cerveja que tem o carboidrato, vai ter também ali a caloria do glúten, né, do carboidrato em si. Então, dentro disso, voltando aqui à cerveja, a gente tem um baixo teor alcoólico da cerveja e tem o glúten, tem o carboidrato. No vinho, a gente também tem um teor alcoólico menor, tem também o carboidrato, né, proveniente da uva em si, e tem um destilado, que é uma bebida que é 100%, né, entre aspas, alcoólico, né? Ela não tem o glúten, por exemplo. Só que por conta disso, ela tem um alto teor alcoólico, é muito maior do que as outras bebidas. Então, falando aqui numa forma bem direta, né? Quando a gente olha a questão, quando a gente olha para o álcool, a gente tem que olhar, a primeira coisa é o teor alcoólico, certo? Segundo, a gente tem que entender o contexto da coisa que está sendo, né, o contexto do álcool, a realidade da pessoa. Então, a primeira coisa é, não existe diferença entre eles, certo? Não existe diferença. Por quê? Em ambos vai ter álcool. E se a gente está falando que o álcool ele tem, né, um certo prejuízo, ele traz um certo prejuízo quando consumido numa quantidade, né, mais elevada ou numa frequência mais elevada, você de todas as formas está consumindo álcool. Você vai consumir álcool da destilada, você vai consumir álcool da cerveja, você vai consumir álcool do vinho. Então não é o problema, a questão não está em qual tipo de bebida eu vou tomar. Não, eu sempre falo isso. Não me importa qual bebida você vai tomar. A questão é, e preste atenção nisso aqui, é o quanto você vai tomar dessa bebida. E dentro disso, né, talvez esteja passando agora na sua cabeça o seguinte, Lucas, mas olha, a cerveja, né, por ter baixo teor alcoólico e ser mais fácil de tomar, né, não ser tão forte, eu bebo mais. Quando eu vou beber um destilado, por ser muito forte, muito concentrado, eu tendo a beber menos. Então não seria melhor eu escolher o destilado? A questão é, você tem que escolher aquilo que, primeiro, traz mais prazer para você. Tá? Aquilo que te traz mais prazer. O que te traz mais prazer? É a mesma coisa que eu falo sobre alimentação. Qual é a melhor dieta? É aquela que você consegue fazer por tempo indeterminado. E qual é a melhor dieta para você? É aquela que tem alimentos que vão te trazer prazer, que vão te trazer satisfação de estar seguindo aquilo. De nada adianta você querer ali estar num processo de emagrecer, né? Você está ali emagrecendo e você, cara, nem odeia, mas você não tem uma boa aceitação com o destilado, mas você tem muito com a cerveja. E você tem o costume de beber cerveja durante anos.
né? Mas sempre que você começa um processo de emagrecimento, você vai lá e troca por destilado. E aí você, de uma certa forma, gosta de curtir aquele momento, porque as pessoas que bebem, elas bebem pela interação, pelo efeito que o álcool traz, né? Trazer mais, deixar mais solto, enfim. Ela gosta dessa sensação, desses momentos, e aí ela acaba não aproveitando do jeito que ela aproveitaria. Além disso, o destilado, né, você tem a mistura de outras coisas, então tem gente que coloca suco, e aí o suco tem carboidrato, tem açúcar, tem o drinks que você coloca açúcar, tem pessoas que colocam adoçante, tem pessoas que colocam sucos que não tem açúcar, mas de qualquer forma você está consumindo álcool, e esse álcool ele tem um teor, né, muito maior do que uma cerveja. E como eu falei, a questão é a quantidade que você toma e não o tipo de bebida. Então, dentro disso aqui, a gente já desmistifica isso, né? Lucas, qual é a melhor bebida? Não tem. Todas elas têm álcool e tudo vai depender da quantidade que você bebe. Qual é a quantidade que você bebe? Essa é a pergunta. Qual é a quantidade que você bebe? Tá? E aí, dentro disso, por que eu falo nessa questão de qual é a quantidade que você bebe? Durante, né, a minha adolescência, eu também fui um cara que bebia, né? Por incrível que pareça, eu bebia. Hoje eu estou longe de álcool. Hoje eu não suporto álcool, não vejo graça nenhuma, não gosto e eu simplesmente não bebo, né? Mas lá atrás, na minha adolescência, eu bebia. Inclusive, eu não conheço, assim, né? Na época da minha adolescência, eu não conhecia uma pessoa que simplesmente não malhava e bebia nos finais de semana, na hora que curtia uma festa, enfim, né? Porque o álcool, para garotada aí da adolescência, pelo menos para mim, né, era um meio de eu me soltar, de eu me divertir, de eu não ficar travado. Então eu utilizava muito isso para esses fins. Então toda vez que eu saía, eu praticamente bebia. Só que ao mesmo tempo, eu estava cada vez ficando mais focado, né, na academia. Eu estava cada vez focado ali na minha alimentação. Dia de semana eu fazia uma alimentação extremamente certa, eu me preocupava com o que eu comia, eu não ficava comendo besteira, enfim, eu não dava esses moles. Só que chegava o final de semana, é aquela farra, vamos sair, vamos aproveitar. E aí eu simplesmente deixava a academia de lado, deixava tudo aquilo que eu preservava no dia de semana e bebia. E acontecia que passava tempo, passava a semana, passava meses e eu não via um resultado significativo. E talvez você já tenha passado por isso. Você faz e você não vê um resultado como você espera. A expectativa que você cria naquilo que você está fazendo. Porque, caramba, eu fico segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às vezes sábado, me matando, indo na academia todo dia, fazendo aeróbico, me alimentando bem, me preocupando em me alimentar bem. E caramba, eu não vejo tão resultado, né? Mas aí chega, por exemplo, sábado e domingo e você extrapola. Tem gente que chega sexta, sábado, domingo, extrapola, né? Eu na época saía sexta, às vezes saía sábado, às vezes saía sexta e sábado, enfim. E aí isso era o suficiente para prejudicar. E sim, é o suficiente para prejudicar. Dependendo da quantidade de cerveja, enfim, de bebida que você ingere, isso vai prejudicar muito. É ingrato, né? É uma coisa que, caramba, não acredito, eu fico 6, 5 dias fazendo tudo certo e um dia é responsável? Sim. E você até o final dessa live vai entender o porquê que vai prejudicar. E se você não souber como lidar, como manipular, porque eu vou te falar como você pode manipular isso a seu favor, né? Você não vai avançar. E o álcool, eu digo a você, é um dos tops ali que ficam entre açúcar, né, doce, gordura, que são os alimentos ultraprocessados, e depois vem o álcool. Fica ali no top 3 dos elementos que mais tem o índice de engordar, índice de aumentar aí o quadro de sobrepeso e obesidade. E tudo isso eu vou explicar mais para frente. Então, o que eu identifiquei? Eu falei assim, olha, eu tenho que começar a dar prioridade. Eu tenho que começar a ver o que eu quero. Eu quero, né, ficar bebendo e aproveitar esse momento, ou eu quero começar a focar? E eu fiquei nessa dúvida porque chegou um momento que eu, né, da minha realidade ali, que eu estava tendo resultado já. Porque eu estava me alimentando bem, eu já estava vendo uma mudança, mas ao mesmo tempo existia algo que estava me travando para dar o próximo passo. E eu precisei tomar essa decisão. E foi
aí que eu comecei a vivenciar uma nova experiência, uma nova realidade, e dentro disso eu ainda não tinha um certo conhecimento. Eu não me adentrei, eu não me aprofundei dentro da parte da nutrição, né? Eu só simplesmente estava ali como um adolescente querendo ter um corpo mais bonito, um corpo mais atlético, e aí eu comecei a fazer uma coisa que abriu a chave, né? E me fez ter uma clareza. Eu comecei a não beber em determinados momentos. Nem todas as vezes que eu saía, eu consumia álcool. Nem todos os momentos eu me deixava levar, né? E aí eu comecei a fazer o quê? A selecionar. E é isso que faz muita diferença. Selecionar os momentos. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que é o seguinte, para que você vai ficar bebendo numa coisa que não tem nada a ver? Porque o fato de você consumir o álcool, uma cerveja, um drink, é muito mais uma questão de hábito do que uma questão de necessidade. E isso fica muito claro, porque quando você começa a ter resultado, e talvez você que esteja aí já tenha passado por isso, quando você começa a reduzir ou a tirar o álcool em prol de um resultado, quando você tem esse resultado, você vivencia isso, você deixa um pouco o álcool de lado. Você pensa duas vezes e fala assim, olha, caramba, será que vale a pena eu beber? Será que vale a pena caramba, eu estou fazendo um certo, estou tendo resultado, será que vale a pena? Será que compensa isso? E você começa a ver que não. E cada vez menos você sente vontade, cada vez menos você consome o álcool. E eu digo isso não porque eu só vivenciei, né, mas porque vários alunos meus já passaram por isso. Começaram comigo, tendo a possibilidade de beber, começaram a ter resultado mesmo bebendo, só que chegou um momento que ele falou, olha, eu não vou mais beber, porque eu quero ter mais resultado. E eu sei que o álcool, de uma certa forma, ele é uma barreira, né? Quando você tem ali a forma, um método para utilizar isso como eles aprenderam, né? É o que eu vou falar para vocês aqui. Você, de uma certa forma, sabe que no fundo aquilo ali está te prejudicando. E aí você opta por não beber. E foi isso que aconteceu comigo. E cada vez mais eu estava empenhado em ter resultado e menos vontade eu tinha de beber. Até o momento que eu comecei a me adentrar dentro da nutrição, que eu comecei a estudar, que eu comecei a vivenciar cada vez mais essa realidade e eu vi que aquilo ali não me ajudava nada. Eu identifiquei que aquilo ali era um momento da minha adolescência, uma fase da minha vida que me ajudava em algo, né, que eu não tinha uma segurança em mim, então eu identifiquei tudo isso e eu falei, olha, agora não faz mais sentido, não é isso que eu quero. E aí eu comecei de fato a cortar, a eliminar a bebida da minha vida e comecei a ter cada vez mais resultado e aí comecei a cada vez a me aprofundar mais na parte científica, na parte prática da coisa, comecei a ter cada vez mais clientes, cada vez mais alunos e eu comecei a vivenciar, a olhar a dificuldade de outras pessoas, porque existem pessoas que gostam disso e tá tudo bem, né? Existem pessoas que apreciam, existem pessoas que gostam de viver um momento social e que o álcool faça parte. E aí dentro dessa realidade eu comecei a identificar também que isso era possível, você ter um momento social, você não precisar se abdicar, né? Só que existe várias outras coisas que precisam ser entendidas para esse tipo de situação e foi o que eu comecei a trabalhar, foi o que eu comecei a identificar e ter grandes resultados. Então, dentro disso, né, o que eu identifiquei? Né? Por que é fundamental você ter o controle? Lembra do que eu falei? Você tem que saber quanto você bebe. Essa pergunta, ela é a pergunta já inicial aqui para a gente começar a entender todo o contexto, né? A primeira coisa que a gente tem que botar aqui é quanto eu bebo? Quanto eu bebo? A primeira coisa que eu tenho que saber é o quanto eu bebo, né? Ah, eu bebo sexta, sábado, domingo. Ah, eu bebo só sábado. Ah, eu bebo só domingo. Ah, eu bebo sábado, domingo. Tá bom, beleza. Não me importa os dias que você bebe, porque isso é instável. Um final de semana você pode beber, outro final de semana você não pode beber. Um final de semana você bebe todos os dias. Agora, me fala o quanto você bebe. Você tem noção? Grande parte das pessoas não tem essa noção em identificar, cara, quanto que eu bebo? 5 litros? 2 litros? 3 litros? 10 litros? Quanto?
Quanto que eu bebo no final aí de, sei lá, um dia que você bebeu? Beleza. Quanto você está bebendo? É um final de semana? Beleza. Qual é o saldo total desse final de semana? E aí isso aqui já começa a te trazer clareza. Bom, quanto que eu bebo? Cara, eu tô bebendo hoje, ó, Lucas, eu não fiz a conta, tá? Eu não fiz a conta, mas agora que você falou isso, já começou a clarear minha mente, está fazendo sentido, e eu, por acaso, comecei a contabilizar, tá? E eu identifiquei que dentro ali de 2 semanas, contabilizei dentro de 2 semanas, teve uma semana que eu bebi 3 litros, né? Teve outra semana que eu bebi 2 litros. Então, beleza, se a gente pegar essas 2 semanas, vai somar aí 5 litros, se a gente dividir por 2, vai ficar, né, 2,5. Então, vou botar aqui, ó, que você está bebendo 2,5 litros, né, a cada 15 dias. Você bebe aí em torno de 2,5 litros a cada 15 dias. E você está querendo emagrecer, certo? E aí o processo de emagrecimento, como eu sempre falo, é um processo, né? Como mesmo, processo de emagrecimento. Consiste num processo. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, tanto na parte alimentar quanto na parte de bebida alcoólica, que é o nosso tema de hoje, você tem que identificar o que você está fazendo, o quanto você está consumindo, o quanto você está ingerindo. Porque dentro dessa identificação, você já tem, opa, eu estou bebendo muito mais do que eu achava. Caramba, eu estou bebendo tudo isso? Meu Deus do céu! E é justamente isso que eu faço com os meus clientes e com os meus alunos. Quanto você está bebendo? A primeira pergunta que eu faço. Eu tenho um grande cliente que ele já é um rapaz aí de 55 ou por aí, ele está no estado da vida dele que ele falou, Lucas, eu quero emagrecer, mas eu não quero deixar de beber meu vinho. Todos os dias eu bebo vinho. Todos os dias eu estou bebendo uma garrafa pelo menos. Quando, né, eu fico um pouco mais estressado, quando eu sinto mais necessidade, eu bebo 2. Só que, cara, eu não estou conseguindo emagrecer. E eu falei, olha, você está bebendo 2 garrafas de vinho, é praticamente quase 2 litros de vinho todos os dias, né? E por que a gente não cria um padrão? Por que a gente não começa a diminuir, porque talvez você nem tenha essa necessidade, né? É mais uma questão de ansiedade, é uma questão de você tá vivendo de uma forma aleatória, não tá cuidando da sua alimentação. Então a gente começou um processo onde eu falei, quanto você está bebendo? Ele falou, Lucas, hoje eu estou bebendo em torno de uma garrafa inteira a 1,5. Vamos botar essa média. E eu falei, beleza, então dentro disso a gente identifica, né? E quando você tem esse controle, essa base, bom, eu estou bebendo isso, a gente já começa com o primeiro passo. E o primeiro passo é, a partir do momento que você começa a ter controle, exatidão do quanto você bebe, você tem a capacidade de estabelecer um número. E aí é onde você começa a ter os resultados. Você começa a identificar, bom, eu estou bebendo 2,5 litros, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou me controlar e eu vou passar a beber apenas 2 litros. Pronto. Você imagina, se você, em 2 semanas você bebe 2,5 litros, né? Cara, se você tirar 500 ml a cada 15 dias, né? Em 30 dias você já tem 1 litro. Caramba, 1 litro a menos de álcool é bastante coisa. Se você tem mais um mês, são 2 litros de álcool, né? Isso eu estou falando assim, de uma forma bem leviana, né? Sem grandes sacrifícios. Você vai beber 2 litros de álcool, é basicamente 1 litro por semana. Você ainda vai beber 1 litro por semana e você ainda vai conseguir ter resultado. Por quê? Porque você está tirando, certo? Então, dentro desse controle, né, você consegue começar a ter um direcionamento para aquilo que você quer. Se você quer emagrecer, você vai ter que começar a moldar tanto a sua alimentação, quanto a sua ingestão de álcool, né, quanto a atividade física. Você vai ter que começar a mudar aí os seus padrões. Não é eliminar. Preste atenção no que eu estou falando. Não estou falando de eliminar, de cortar. Eu estou falando de começar a controlar e ajustar. Eu estou falando aqui de redução, tá bom? Falando de redução porque eu sei que aí do outro lado existem pessoas que, cara, não querem tirar. Existem mulheres que gostam de beber e tá tudo bem, certo? Eu não posso chegar para ela e falar, olha, elimina isso da sua vida porque isso não vai te ajudar a emagrecer. Claro, se você elimina, vai te ajudar muito. Agora, e se você gosta muito? Eu sou um cara que eu gosto muito de comer. Se eu tirar o carboidrato da minha vida, eu não sustento.
Então, para mim não funciona eu chegar e cortar. Então, eu não vou dar ouvidos a pessoas que falam, corta o carboidrato. Por quê? Porque não funciona para mim. E existe um público que gosta de beber. E eu falo para esse público. Eu falo para as pessoas que gostam de comer. Eu falo para as pessoas que querem emagrecer comendo, bebendo, tendo um prazer naquilo que elas gostam. Então, aqui eu estou falando de redução. Então, quando a gente fala de controle, a gente fala de redução, a gente fala de exatidão. E é isso que é importante você começar a controlar. Agora, Lucas, você falou a questão, né, de eliminar. Cara, eu sou a pessoa que eu gosto de beber, mas eu tô disposta a fazer qualquer coisa para eliminar essa barriga aqui. Eu tô cansado, sério. Estou abrindo meu coração com você. Eu não aguento mais, sabe, eu olhar para o meu corpo e ver essa celulite aqui, esse corpo, né, cheio de gordura. Eu, por muitos anos, já bebi, já comi muita besteira, mas hoje eu tô aqui vendo essa live e está sendo uma iluminação. Eu estou vendo aqui que eu tenho que mudar esse meu hábito. Eu estou disposta a diminuir, mas eu quero, de fato, eliminar esse álcool da minha vida. Quais são os maiores benefícios que você pode me falar se eu eliminar? Eu preciso escutar isso de você. Eu preciso entender. A primeira parte eu entendi, que eu tenho que ter o controle. Beleza. Mas, cara, se eu conseguir eliminar, o que eu ganho com isso? Então tá bom. Você é uma pessoa que você está aí querendo, de fato, né, eliminar. Tá tudo bem. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Se você consegue eliminar o álcool, você consegue ter um resultado transformador na sua vida. Em tudo, em tudo. Eu já tive experiências com alunos que conseguiram tirar e no momento que começam a tirar, é uma transformação muito rápida. Muito rápida. Por quê? Porque o álcool, ele traz diversos malefícios. Não tem como. O álcool, ele não foi feito para você ter uma ideia, o seu organismo, ele não consegue armazenar esse álcool. Eu vou explicar mais à frente sobre isso, mas acontece que ele não foi feito para ser armazenado. Ele é tóxico. E no primeiro momento que você ingere ele, a primeira coisa que o seu organismo quer fazer é eliminar aquela substância do seu corpo. E aí, mais para frente, você vai entender o que isso, né, qual é o caminho que ele leva, né, e o que isso traz de negativo. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Se você consegue eliminar, a sua vida muda, o seu corpo muda, toda a sua realidade muda. E é uma transformação incrível. Mas eu não aconselho, nunca aconselho as pessoas a eliminarem de uma vez. Porque da mesma forma que você cresceu, né, passou 10, 15, 20 anos comendo de uma forma, talvez você esteja aí bebendo 5, 10 anos, né, álcool, o álcool participa da sua vida, participa dos momentos, isso já é cultural. Se você simplesmente elimina isso de uma vez, você vai ter danos, né? E esses danos, eles muitas das vezes não são sustentáveis. Eles são um tipo de dano tão intenso que você não consegue sustentar aquele comportamento de eliminar, de restringir. É por isso que as pessoas não conseguem ter sustentabilidade num processo de emagrecimento. Porque a primeira coisa que elas fazem é restringir severamente. A pessoa bebia todo dia e ela quer de uma hora para outra parar de beber. É a mesma coisa que eu pegar uma criança, né, que nem anda e fazer ela andar, empurrar ela, obrigar ela a andar. O que vai acontecer? Ela vai cair, ela vai se machucar, ela vai começar a criar um trauma de tentar andar. Por quê? Porque ela está sendo induzida, ela está sendo obrigada a fazer algo que ela precisa desenvolver. E o fato dela se machucar, dela cair, cria um trauma. E o que acontece? Ela para de tentar andar. E é a mesma coisa que as pessoas que tentam emagrecer e aí começam aí a não ter sucesso, começam a fracassar e param e buscam outras formas de emagrecer, como remédios, cirurgia bariátricas, enfim. Então eu não aconselho, se você hoje está buscando eliminar o álcool da sua vida, legal, eu apoio, eu acho super legal, mas faça uma redução. Lembra do controle que eu falei mais à frente? O controle, ele possibilita isso. Você tem total controle daquilo que você está ingerindo, daquilo que você está consumindo. Se você tem total controle sobre isso, comece uma redução. A redução, ela permite que você faça o seu organismo se adaptar, inclusive o seu cérebro, a se adaptar àquele ambiente
e naturalmente você vai conseguindo desmamar, é o termo que a gente chama, né? O desmame. Você começa a desmamar aquela substância. Remédio faz isso, os médicos fazem isso com remédio, desmame. Você vai tirando a dose, vai diminuindo a dose, vai tirando o medicamento. O álcool, a comida é a mesma coisa, certo? Então vamos lá. E aí talvez você, né, tenha aquele outro tipo de pessoa que fala, tá bom, Lucas, e se eu não parar de beber? Né? Eu tô olhando para cá porque eu botei essas perguntas, eu botei todos os clipes para não me perder, porque você já pôde perceber que eu vou lá, volto, entro num assunto, volto, eu gosto de falar e eu preciso de um script. E isso aqui me ajuda muito. Então, se você for a pessoa que fala, e se eu não parar de beber, o que acontece? Bom, se você não parar de beber, e isso aqui que eu queria deixar muito claro, né, é o seguinte, você tem que saber que você vai ficar limitado. Eu sempre falo isso para as pessoas. Geralmente as pessoas me procuram e falam assim, Lucas, quero perder isso, quero fazer isso, quero me transformar, mas eu não quero abrir mão disso. Tá tudo bem, tá tudo bem. Quer desligar aí, produção? Não? Tá tudo bem se você não quiser. Só que é importante, e lembre-se, é sempre é fundamental você ter clareza. Essa palavra é bonita, clareza. Ela tem poder, por quê? Porque quanto mais claro as coisas forem para você, menos sofrido é, menos frustrante é. Se você acha que você, né, podendo ali beber 3 litros de álcool, você bebendo 3 litros de álcool, você vai conseguir emagrecer em uma semana, você não está tendo clareza das coisas. Isso é frustrante, né? Porque você está lá achando que você vai ter um resultado X, mas é impossível. Então, se você não quer parar de beber, se você é o tipo de pessoa que gosta, né, isso faz parte, isso tem um valor para você, tá tudo bem. Mas entenda que é importante você começar a controlar a quantidade. Eu sempre digo que, por que as pessoas bebem uma garrafa de vinho? Um bom apreciador, né? E eu não conheço nada sobre essa profissão, tem a profissão, né, dos caras que apreciam um vinho, uma cerveja, eu não entendo nada disso, mas uma coisa eu sei, o apreciador, ele não pega um tipo de vinho e bebe 2 garrafas para apreciar aquele vinho. Talvez ele possa gostar muito de um determinado vinho e um determinado dia ele acaba bebendo um pouco mais, mas ele não bebe 2 garrafas. Né? Quando a gente vê aí bebendo 2 garrafas, 10 latas de cervejas, né? Sei lá, 500 ml aí de whisky, enfim, é excesso. Você, quando consome um pouco, quando passa a consumir uma quantidade além da média, né, eu chegar e sentar aqui e comer 2 pratos, eu estou comendo excesso. Não adianta, você não precisa consumir em grande quantidade. Você consegue, quando você tem um controle sobre a situação, quando você tem um comportamento, né, balanceado, quando você tem o seu mindset trabalhado com isso, você sabe que você não precisa de mais, de repente, de duas taças de vinho, que você não precisa de mais de, sei lá, 2 cervejas ou de um drink. Você começa a ter um controle sobre o que você consome. E dentro desse controle, a gente não está falando de 2 litros, de 2 litros e meio, de 3 litros. A gente está falando aí, por exemplo, né, no final de semana você vai tomar uma garrafa de vinho. Sei lá, você toma uma taça num dia, uma outra taça no outro final de semana você resolve não beber, porque no final de semana anterior você já bebeu. Você já começa a ter uma flexibilidade, você já começa a entender, né, que é necessário fazer isso, é necessário você ter uma escolha para os momentos e não sair bebendo todo final de semana. Então, dentro dessa flexibilidade, você consegue ter o álcool na sua vida, você consegue ter esses momentos prazerosos, sendo que você também opta por determinados momentos, né, se preservar no sentido, olha, hoje, esse final de semana eu não vou beber. Então veja, o álcool ele não saiu da sua vida, mas você hoje é muito mais inteligente, você tem muito mais controle sobre as suas vontades e sobre o seu corpo e a vida que você quer viver, optando, escolhendo por ter, utilizar determinados momentos e utilizar eles para beber, né? Para aproveitar. Então, esse final de semana eu não vou fazer nada, vou beber? Não vou beber. Né? Mas, sei lá, no outro mês eu vou ter um aniversário, eu vou ter um evento, eu vou ter uma confraternização e vou aproveitar aquele momento.
Então, se você não quer tirar isso e você quer ter resultado, eu digo a você, controle, diminua, né? Se você achou lá que você está bebendo em excesso, diminua, vai diminuindo, você vai ver que você vai começar a ter mais resultado. Quanto menos você beber, mais resultado você tem, né? Quanto a frequência também é uma forma de você diminuir a quantidade total, por exemplo, de um mês. Então é importante você diminuir de alguma forma, seja na frequência ou seja na própria quantidade. E aí você vai chegar, claro, que no momento que você vai ficar limitado. Então, por exemplo, você chegou num grau ali que, cara, você bebe 500 ml, né, de vinho ou de cerveja, sei lá, por final de semana. Então, tudo bem. Você vai ter um resultado, né, que fica ali naquele patamar. Se você tirar isso, você vai avançar. Então, é uma escolha sua. É sempre importante entender isso, né, que a quantidade de álcool que você ingere, ele vai te limitar. E você vai entender agora, né? Você vai entender agora o que o álcool faz. Isso eu acho que é o ponto mais crucial quando a gente entende, eu pelo menos sou assim, quando eu passei a entender os malefícios do alimento, tem muita coisa que eu não como mais. Por exemplo, McDonald's, Burger King, esses fast food eu não como mais, porque eu sei do dano que aquilo causa ao meu organismo e o quanto que aquilo ali me deixa distante do que eu quero, que é o quê? Saúde e ter um corpo, né, saudável. Então, o álcool, para você entender, como eu falei anteriormente, o álcool ele é tóxico, né? Ele entra no nosso organismo, ele não é possível a gente armazenar ele. Então, o que acontece nesse momento? É como se você tivesse, não sei se você já passou por isso, eu não passei, mas eu sempre vejo, né? Em caso de incêndio, aperte aqui, né? Alarme, enfim. E aí é basicamente isso. Entrou álcool no seu sistema, a primeira coisa que o seu corpo faz é alarme, né? Entrou algo tóxico aqui, isso aqui não pode ser armazenado, a gente tem que eliminar isso agora. E o que acontece? Tudo de uma certa forma para, falando de uma forma assim, bem superficial para você entender, tudo para e tudo passa a focar naquilo. E no momento que o seu organismo foca em metabolizar aquele álcool, o que é metabolizar? É fazer todo um processo para que ele seja eliminado. De alguma forma ele tem que sair, né? E a forma que ele sai é tendo reações químicas até ele ser utilizado como energia. Só que nesse momento, né, de metabolização, enfim, né, todas as reações que acontecem, o que acontece? O seu corpo ele também fica muito mais favorável a estocar outras coisas como gordura, como por exemplo, você às vezes não bebe, a maioria das vezes você não bebe o álcool, só o álcool. Você faz o quê? Você come também. Então no momento que você está comendo aquelas outras calorias, né, e até mesmo o próprio álcool ele é calórico, o que faz? Você começa a acumular gordura. Essa questão de atenção do corpo, né, de utilizar toda a atenção para metabolizar aquele álcool, faz com que você também fique mais favorável a acumular gordura. E aí é que está a chave, né, do negócio. Essa gordura ela é muito mais acumulada aqui, ó, na barriga. Né? Não tem aqueles caras que bebem, você mulher que bebe, adora, só vê a barriga aumentando. Eu recebo várias vezes ao dia, Lucas, como que eu elimino barriga? Lucas, como que eu elimino barriga? O que é a barriga? Excesso de doce, excesso de gordura, excesso de um monte de coisa, inclusive o álcool, né? E quando não tem aquela cervejada no churrasco, que você come aquela carne gordurosa com álcool junto, meu Deus, é muito gostoso, não é? Aqui, ó, tá tudo indo pra pança, a verdade é essa, né? Não tá sendo gostoso de nada, porque depois tu vai olhar pra tua pança, né? E aí vai olhar, meu Deus do céu, como que eu elimino isso? Simples, elimina o álcool e elimine aí essa churrascada, né? Essa cervejada aí junto com o churrasco. É a única forma de você passar o cerol nessa sua barriga, porque ela vai diminuir, certo? Mas brincadeira à parte, esse é o ponto. E aí dentro disso, o que acontece? O cenário, né? Um cenário que acontece quando você está aí bebendo, você está comendo, você começa a desregular todo o seu sistema. Não é só naquele momento, mas você começa a desregular todo o seu sistema porque é um efeito cascata. Né? Já viu aquela imagem? Cai um negócio e começa, eu esqueci o nome, dominó, né? Efeito dominó. Você cai um e começa a cair vários outros.
é um efeito dominó, porque você começa a ter mais acúmulo de gordura, essa gordura ela começa a gerar um processo inflamatório, esse processo inflamatório começa a ter várias reações negativas no seu corpo, maléficas, aonde você tem uma disfunção hormonal, isso também prejudica, ixi, é uma bagunça. E é por isso que o álcool ele não é bem-vindo, porque se você consome muito álcool, você começa a desregular todo o seu organismo. E quando você desregula todo o seu organismo, você pode fazer a atividade que for, você pode ficar sem comer o que for. Mas se você não mudar o comportamento da ingestão de álcool, nada acontece. E é por isso que muita gente fica igual cachorro correndo atrás do rabo, que nem eu, lá na minha adolescência, que eu tava lá bebendo, enchendo a cara no final de semana, chegava no dia de semana e falava, caramba, eu não tô tendo resultado. É claro que você não vai ter resultado, porque tá tudo sendo desordenado. Né? Quando você começa a arrumar a casa, né? Porque não é simplesmente, bebi ontem e hoje está tudo certo. Não, tem um tempo para isso ser metabolizado, tem um tempo para isso ser, né, eliminado do seu corpo. E aí quando você começa a limpar o corpo ali na quarta-feira, né? Quinta-feira você já está melhor, na sexta-feira você começa a beber de novo. Então vira um ciclo onde você fica ali igual cachorro correndo atrás do rabo. Então o álcool, ele não é bem-vindo. O organismo, ele o álcool ele não veio como um carboidrato, por exemplo, né? Um alimento. Ele não veio para nutrir, até porque o álcool, ele é um nutriente. Não é nem nutriente, ele não tem nutriente nenhum, é o que a gente chama de calorias vazias, é uma caloria, né? Posso nem chamar de nutriente, meu Deus do céu, porque o nego me mata, né? Não é um nutriente, a verdade é essa. É uma caloria extremamente vazia, não tem nada de bom ali. Tem nada. É um lixo. O álcool de verdade é um lixo. Então, o seu organismo, quando vê esse lixo, ele quer eliminar. A verdade é essa. O que você quer fazer com o lixo? Você quer deixar lá no teu quarto o lixo? Não. Você quer eliminar. E você vai arrumar algum jeito de eliminar aquele lixo que está sendo, né, está ficando ali guardado na sua casa. Você vai fazer isso. O seu organismo é a mesma coisa. E aí é onde vem o problema. Porque pessoas que consomem álcool com frequência têm maior índice de ter obesidade. Pessoas que consomem em excesso têm maior índice de ter obesidade. Por quê? Por conta de todas essas reações que eu falei para você. Então o álcool, infelizmente, ele não é bom, certo? É claro, Lucas, mas eu tomo só eu já vi que uma taça de vinho faz bem. Sim, né? Isso aí é ínfimo. Você pega aí uma taça de vinho, não tem quase nada, tá tudo bem. A questão é que a realidade de 95% da população não é uma taça de vinho. A verdade é essa, as pessoas bebem demais, assim como comem demais. Não tem problema nenhum você comer um chocolate, um quadrado de chocolate. Não tem nem problema nenhum de você comer um pouco de farofa. Né? Hoje eu botei nos meus stories aí um pouquinho de farofa no meu prato. Não tem problema nenhum você comer determinados alimentos que no senso comum olha isso como, nossa, isso engorda. A verdade é que não engorda. O que engorda é a quantidade. O que engorda é o excesso que você come todos os dias em grandes quantidades. A verdade é essa. Então, não existe isso, né? Em pequenas quantidades, de forma mais controlada, de forma inteligente, como eu falei, você consegue sim ter resultado. Por quê? Porque isso está controlado. Tudo que você pode controlar vai te trazer resultado. Se você sabe que você comendo em excesso, bebendo em excesso faz mal, você passa a não fazer isso e você vai ter resultado. Certo? Então, vamos lá. Eu já recebi perguntas da seguinte questão. Lucas, tá bom, eu já entendi tudo que você falou, né? Agora, eu não vou poder beber nunca mais, né? Eu não vou poder comer nunca mais. A questão é, claro que você pode. Só que eu vou sempre voltar na questão de balancear as coisas. Eu tenho um aluno que ele começou comigo, ele começou a ter grandes resultados. Ele falou, cara, eu não vou mais beber, né? Eu não vou optar mais por isso. Enfim, tirei. Mas, olha, quando que eu poderia fazer isso? Quando que eu poderia? Vai me trazer um prejuízo? E eu falo o seguinte, não, se você está ali há um mês sem beber, não tem problema nenhum você tirar um dia ali, né, e beber um pouco mais, sei lá, toma ali, vai sair com seu marido, vai sair com a sua esposa, enfim, toma ali uma garrafa de vinho vocês dois e tá tudo bem. É uma vez a cada 30 dias, isso é muito ínfimo dentro de um padrão. Eu sempre gosto de trazer o 80-20, né, 80% dos momentos você come bem, você né, tira o álcool, você não bebe. Agora, 20%, que é um dia isolado, é uma comemoração, como eu falei, um evento, você pode consumir. Isso não vai te trazer problema. Dessa questão é o quê? É você balancear as coisas. Esse é o ponto. Então, quando você balanceia, você consegue ter benefícios de ambos os lados. Tanto no seu emagrecimento,
quanto você aproveitar o momento que você quer com a pessoa, com, enfim, o lugar que você quer, tá? Então, de quanto tempo? Olha, eu não gosto de estabelecer tempo em tempo, você tem que achar o tempo que é para você. Se você tem um evento semana que vem, se você tem um evento mês que vem, então cria um planejamento para esse evento, já que você sabe que lá você vai querer aproveitar. Então, bora, olha, falta, sei lá, 15 dias, falta 30 dias, então fica sem beber esses dias todos. Se você começou um processo agora, ou se você está no meio de um processo, está tendo um resultado, se abdica um pouco desse tempo até lá, e aí lá você vai saber que você vai, enfim, aproveitar aquele momento. Então, utilize esses planejamentos. O planejamento ele é muito importante. Inclusive, eu tenho, né, esse módulo no meu treinamento que eu falo só sobre planejamento, um plano de ação, para você conseguir, através de toda uma organização, né, de um plano, você ter ótimos resultados fazendo coisas que você gosta, né, ou aproveitando momentos que te dão prazer, tá? Então, vamos lá. E aí, pode vir aqui a questão do seguinte: tá bom, Lucas, agora me fala como que eu lido pós um evento, né? Chegou lá, beleza, passou 30 dias, 15 dias, estou no evento, olha, curti o evento e bebi lá, um pouco mais do que eu me controlei lá, né? O que eu estabeleci para mim, bebi um pouco mais, o que eu faço? Anota aí essa sacada, porque isso aqui eu tenho certeza que vai te ajudar. A primeira coisa vamos botar aqui, para cada 200 ml, né, e aqui eu vou botar qualquer bebida, tá? Cerveja, vinho, enfim. Para cada 200 ml de álcool, você vai beber 400 ml de água. Você vai beber o dobro de água. Então, se você beber uma garrafa de vinho tem, sei lá, 700 ml, você vai beber 1,5 litro de água. Pois é bastante coisa, mas qual o fundamento disso? Eliminar, né? Porque quando você hidrata, você vai acontecer a diurese, você vai conseguir eliminar isso mais rápido do seu corpo. Então, para cada 200 ml de álcool, né, de cerveja, de vinho, seja o que for, você vai beber 400 ml de água. Essa é uma das formas de você, né, neutralizar isso, de você eliminar isso mais rápido. A segunda coisa que você vai fazer é, no outro dia, fazer, vamos botar aqui, 40 a 50 minutos de aeróbico. Logo de manhã. Se for em jejum, melhor ainda. 40 a 50 minutos. Para que isso? Para suar. Você eliminar isso, entende? Elimina isso, vai suar, vai, enfim, metabolizar mais, você vai ativar o seu corpo, em vez de ficar lá prostrado na cama, vai, acorda, bebe uma água, bebe um café, se conseguir, vai em jejum, mete bala. 40 a 50 minutos. Caminhada rápida. Eu não aconselho muito a correr, porque tem gente que tem limitação à corrida, talvez você tenha, e não tem problema. Você pode fazer uma atividade. Essa atividade pode ser qualquer coisa, né? Se você quiser ir malhar, você pode malhar. Se você quiser fazer um HIIT aí, por exemplo, da minha esposa, né? Tem uns HIIT louco aí, se você quiser fazer o HIIT, vai suar que nem uma mula e vai eliminar todo o álcool. Eu aconselho fazer o HIIT dela, certo? Mas então você faz isso aqui, você já vai ser uma outra forma de você eliminar isso, potencializar essa eliminação, né? E a outra coisa aqui que eu aconselho, que a gente fala muito na parte alimentar, Lucas, mas e a alimentação? Eu corto, enfim, o que eu faço? Mantém. Pronto. Você vai manter. Mantém a alimentação. Não adianta você querer fazer nada, você querer fazer jejum de 20 horas, você querer deixar de comer carboidrato, não adianta, não vai mudar nada. Você tem que se manter, né, se alimentando, alimentar bem, então comer alimentos que tem nutrientes, não é sair comendo aí. Tem muita gente que no festa, né, não se alimenta direito, pede pizza, pede hambúrguer, e é uma festa. E aí, eu já falei, seu metabolismo está todo desregulado, seu corpo está todo, né, desorganizado e está tudo mais favorável para você acumular gordura. Então,
continuar se alimentando bem, fazendo a alimentação que você vem fazendo, se hidratando, né, comendo bastante legumes, com bastante nutrientes, isso vai ajudar ainda mais a metabolização disso e a eliminação mais rápido possível, tá? Então esses são os três conselhos aí que eu dou para vocês, para que você consiga otimizar essa eliminação e, enfim, evitar o máximo de dano, tá? Não tem como você eliminar esse dano, mas tem como você diminuir esse dano que o álcool pode causar, tá? E aqui eu digo o seguinte, eu não sei se tem pergunta. Tem pergunta, produção? Tem pergunta? Deixa sua pergunta aí. Calma aí. Deixa eu só finalizar aqui para a gente entrar nas perguntas. E o negócio é o seguinte, talvez você esteja aí agora, né, gostando da live, gostou do conteúdo, inclusive, se você gostou, coloque aí que você gostou, joga o coração, tá? Mas o álcool, né, ele, como eu falei, ele é uma forma de você... Isso aqui eu falo não é achismo, tá? Porque eu já passei por isso, eu conheço mulheres que hoje vivem assim por conta de um problema, a verdade é essa, tá? A gente sempre tem problemas na nossa vida e o álcool, assim como a comida, é uma rota, é uma fuga emocional. Eu gosto de utilizar essa palavra. O álcool, ele é uma fuga emocional que nós temos para fugir daquilo que nos traz uma emoção ruim. Então, pessoas que têm problemas, né, tem problemas financeiros, tem problemas familiares, está passando por uma dificuldade, muitas das vezes utiliza o álcool para esquecer. Porque o álcool, de fato, te tira da tua realidade. Ele te desprende, ele te faz esquecer daquele problema. Assim como o alimento, o açúcar, o doce. Você comer, você se sente bem. E é a forma de você sair daqueles pensamentos, daquela emoção que te aprisiona. Então, talvez você que esteja me assistindo, você possa ou estar passando por isso. E eu tenho uma coisa para te falar. Eu tenho uma coisa para te falar que é muito séria. Se você está assistindo essa live agora, por algum motivo isso foi apresentado para você e não foi à toa. E essa é a mensagem que eu estou trazendo para você. Eu estou trazendo clareza e trazendo uma oportunidade de você sair da onde você está agora. Sabe por quê? Porque aonde você está agora, fazendo o que você faz, está te levando a sentir essa dor. Está fazendo intensificar essa dor. Por quê? Porque você se olha e você não gosta do que você vê. Você se olha e você não vê a mulher que você quer ser. E isso intensifica uma dor que já existe dentro de você. Por quê? Porque isso, aquele problema, lembra que eu falei no iniciozinho? Existe um problema. E esse problema, ele te traz sensações, ele te traz uma amargura, ele te traz uma ansiedade e você quer se livrar disso. E você se livra bebendo. Só que o ato de beber te traz um outro problema, que é o quê? Você ficar gorda, você começar a ficar com o corpo todo deformado, você começar a perder produtividade, você começar a não conseguir vestir roupas, a ter dificuldade de se locomover, a ter dificuldade de subir uma escada, a ter dificuldade de fazer as coisas normais do dia a dia. Você passa a ser uma mulher limitada. E pior, você passa a ser uma mulher que não gosta de si. E aí isso aqui intensifica isso aqui, que intensifica... Você está entendendo? É uma bola de neve. E aí você tem duas opções. Ou você continua nessa vida medíocre, você continua no fundo do poço, indo mais para o fundo do poço, e aí você vai cada vez mais ir para o fundo do poço, você já sabe onde você vai parar. Eu não preciso dizer aqui, você já sabe para onde você vai. Ou você começa a fazer diferente. E o ato de você estar aqui já é uma coisa diferente. Já é o primeiro passo. Eu costumo dizer, é o primeiro passo. Uma pessoa que fica ouvindo uma live, né, um conteúdo de 50 minutos, essa pessoa ela quer algo, ela está em busca de algo. E é aqui eu estou para trazer algo para você. E hoje eu estou trazendo esse conteúdo sobre álcool e eu quero fazer um convite para você. A partir de quinta-feira, dia 18, eu vou começar uma semana de lives aqui no meu Instagram. E essa semana de lives eu vou trazer conteúdos diários, que vai ser a semana de lives pré-aquecimento, vai ser o aquecimento do evento que eu vou fazer no dia 1º de março, que vai ser a semana do emagrecimento acelerado. Nessa semana, exclusivamente nessa semana, do dia 1º ao dia 8, eu vou trazer tudo que eu aprendi.
todo o meu método, todo o passo a passo, tudo aquilo que os meus alunos aprenderam e que eles já tiveram resultados, eu vou trazer para você gratuitamente. E vou te mostrar como que você consegue já eliminar 3 quilos em apenas 7 dias. Mas tem mais. Se você conseguir me acompanhar diariamente, a partir de quarta-feira, assistindo todas as minhas lives, adquirindo todo esse conteúdo, eu tenho certeza que você já vai ter grandes resultados. E eu vou conseguir te ajudar a começar a mudar essa realidade que você está hoje. Então convido você, é de graça, você não paga nada para isso a não ser o seu tempo. Né? Você precisa investir o seu tempo aqui, você está gastando o seu tempo. Infelizmente, a gente não tem como não gastar tempo. A gente tem como não gastar dinheiro, mas o tempo a gente não tem como. E a única coisa que eu vou pedir para você é o seu tempo. Se você quer realmente mudar e você acha que vale a pena a mudar em prol aí de 50 minutos do seu dia, então aqui você vai conseguir ter grandes conteúdos e de qualidade para mudar a sua realidade. Então, a partir de quarta-feira, eu vou trazer a Semana das Lives, vai ser um aquecimento para a Semana do Emagrecimento e convido você já a se inscrever nessa semana, tá? Não perca, vá lá, se inscreve, você não paga nada, por isso vai ser uma semana 100% gratuita e online, vai estar aqui, tá? Só que você se inscrevendo, você não perde nada, você vai estar lá comigo, recebendo as informações, certo? E eu vou poder estar mais próximo de você, porque aqui no Instagram, infelizmente, ele não entrega para todo mundo, tá bom? Então é isso, eu espero que eu possa ter te ajudado. Se tiver perguntas, manda aí para mim que eu vou responder, pra gente já finalizar essa live. Produção, o que eu posso ajudar quem perguntou? Tem mais comentário. A Márcia comentou aqui, é muito difícil para mim parar de beber. A bebida me atrapalha bastante e eu tô gostando das dicas de hoje. Essa foi a É Márcia. muito difícil, eu sei. Assim como é difícil você começar a andar. Assim como é difícil quando você começa a dirigir. Assim como é difícil quando você começa a escrever. Assim como é difícil qualquer coisa nas nossas vidas. Eu quero que você, foi a Márcia que falou isso, né? Márcia, isso aqui eu quero falar para você. Nada na vida é fácil. Até para você, né? Até para você obter os benefícios do álcool, vai ter um preço, né? Eu costumo dizer que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Para você engordar, você paga um preço. É o preço de quê? De estar lá gastando o seu dinheiro consumindo aquilo, gastando o seu tempo de estar, né, fazendo aquilo. Então, tanto em um quanto no outro, vai ser difícil. Vai ser difícil. Não é fácil. Só que dentro disso, a gente tem sempre uma escolha. A gente tem um livre-arbítrio, isso é muito bom, de escolher. A gente só não pode reclamar. Se você acha que é muito difícil isso, né, você tem duas opções. Você pode começar a fazer algo para sair disso, ou você pode continuar. E tá tudo bem se você continuar. Mas é que eu tô falando, você tem um total controle, isso é muito bom. Você tem um total controle de começar a sair disso. Sair disso é isso aqui, ó. E sabe qual é o maior problema? E eu digo aqui para você o seguinte, não é difícil sair, desde que você tenha um método. Não é difícil você começar a fazer algo desde que você tenha um método. Acontece que as pessoas buscam o imediatismo. As pessoas buscam o resultado rápido. E aí sabe o que elas fazem? Elas simplesmente, como eu falei lá, né, lá atrás, elas têm uma atitude extremamente radical. Elas têm uma atitude extremamente, olha, eu quero emagrecer e é muito difícil beber e quer saber, eu vou cortar essa bebida. Aí você corta. E é claro que vai ser difícil, caramba, uma coisa que faz parte da sua realidade, uma coisa que está ali com você há 10 anos, você imagina, você perder, né? É como se você cortasse um relacionamento de 10 anos, plá, corta pela metade. Simplesmente de um dia para o outro você vai estar bem? Claro que não, foram 10 anos, olha quanta coisa, olha quanta experiência, quanta história você tem com uma pessoa de 10 anos. O alimento, a bebida, a vivência é a mesma coisa. Então não faz sentido você querer mudar. E justamente é difícil porque isso está enraizado dentro de você. E você precisa simplesmente ir podando, 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 podando. E é isso aqui, ó. Então você tá lá, você bebe quanto hoje? Você sabe? Então, a primeira coisa que eu quero fazer, né? Desafio você aqui, se você realmente quer mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? A primeira coisa que você tem que fazer
que agora já foi tudo. Vê aqui se está funcionando. A primeira coisa que você tem que fazer é obter essa pergunta. Quanto você bebe? Quanto você bebe? Né? Segunda coisa, identificou? Tira meio ml, 500 ml. Tira 500 ml da sua rotina e vai fazendo. Né? Faz 10 dias com menos 500 ml. Depois você tira mais 500 ml e tá tudo bem. Não tenha pressa. A questão é essa. Tenha paciência, não tenha pressa. E tem uma grande frase que eu gosto muito que é sem pressa, sem pausa, né? E aí você vai ver que não é tão difícil assim. É difícil quando você não tem um método e quando você não tem um direcionamento. E agora eu estou te trazendo um método. O método é esse que eu utilizo, que eu ensino para os meus alunos. Quanto você bebe? Obtenha o controle disso e começa a diminuir. E aí você vai ver que vai ficar muito mais fácil ou menos difícil, tá bom? Quanto tempo leva para o álcool sair do organismo? Isso é relativo. Isso é relativo e depende de vários fatores. Primeiro, o quanto você bebe, né? Isso tem grande influência. Segundo, o quanto de gordura corporal você tem, né? Porque a gordura ela retém esse álcool, então você acaba tendo mais dificuldade de eliminar, né? Demora mais. E, enfim, depende também da sua individualidade. Cada organismo, né, reage de uma forma. Mas o que é sabido, como eu falei, é a questão da gordura, ela retém mais, né? Então vai demorar mais para esse álcool ser dissipado. Quanto mais gordura você tem, quanto mais você bebe, né, mais acumulado fica. Então tem variáveis a serem consideradas, mas não tem como eu te dar uma quantidade de tempo exato, porque tem influência o quanto você bebe. Então se você bebe pouco, né, isso vai sair mais rápido. Seguindo isso aqui, vai sair mais rápido ainda, tá bom? Então, é importante você não focar o quanto demora, mas o quanto você bebe e, né, sempre utilizar essa forma aqui essa estratégia, que mini estratégia, podemos dizer assim, né, para acelerar isso aí, tá bom? Tá, e mais um comentário aqui da Arlinda. O bom mesmo é nunca experimentar o álcool, porque para tirar tem que ter opinião assim. Aconteceu comigo. Tive que fazer uma escolha na minha vida e graças a Deus consegui. Pois é, a nossa vida é tudo questão de escolha, né? Todos os dias a gente tem uma escolha, ou vários tipos de escolha para vários setores da nossa vida. E a gente tem a escolha de acordar cedo ou ficar mais 5 minutinhos. A gente tem a escolha de comer aquele doce que a gente quer ou não comer. Então, quanto mais escolhas positivas você faz, menos escolhas negativas você faz. Agora, quanto mais escolhas negativas você faz, essa negativa aqui é o que eu falo de conforto. Quanto mais conforto na sua vida você tem, mais difícil vai ser você lidar com desconforto. Isso fica muito claro, né, nas pessoas que, por exemplo, têm grande dificuldade de acordar cedo. São pessoas que têm grande dificuldade de lidar com os pequenos desconfortos. E eu sempre falo aqui o seguinte, alguns que são clássicos que eu gosto de trabalhar com todos os meus alunos, inclusive é um dos desafios que eu tenho no meu treinamento online, que é o quê? Acordar cedo e o segundo, tomar banho gelado. São coisas simples, né? E você talvez agora se pergunte, caramba, mas o que tem a ver isso? Tudo. É um desconforto. Se você começa a diminuir o álcool, se você começa a diminuir as besteiras, você está lidando com desconforto. Você acordar mais cedo, você está lidando com desconforto. Você tomar um banho gelado, você está lidando com desconforto. E quanto mais escolhas desconfortáveis, mais forte você fica e mais fácil se torna lidar com cada desconforto na sua vida. Então, quem foi que falou essa? Essa Arlinda. Arlinda, olha, a sua observação foi incrível, né? São escolhas e aquelas escolhas que são difíceis ou são desconfortáveis são as escolhas que mais trazem resultado e mais benefício para as nossas vidas, certo? Você vai responder perguntas sobre outros assuntos, não? Qual é o assunto que falaram aí mais? Sobre chá verde, limão com água em jejum. Pessoal, esses tipos de comentários, né, que não tem muito a ver com a live, eu vou deixar para responder lá no box de pergunta. Talvez você seja novo aqui, talvez você seja nova aqui. Todos os dias praticamente eu posto, né, nos meus stories box de pergunta lá, eu deixo uma caixa de pergunta para você perguntar qualquer coisa.
Então, tá com dúvida em algum assunto, né? A gente aproveita a live para tirar dúvidas sobre a live, tá bom? E, claro, eu vou também trazer outros conteúdos, como eu falei. Semana das Lives vai acontecer a partir de quinta-feira e vai ter assuntos incríveis e todos eles vão poder ser respondidos. Então, se você quer ter uma resposta de imediato para agora, vai lá no meu box de pergunta, deixa sua pergunta, sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer de responder, tá? E acompanha aí, se inscreva lá no desafio, vai lá, o link está na minha bio. Bio, o que é bio, Luz? Bio é o que está lá, a minha foto, né? Os meus seguidores, né? O que eu faço, é a bio, é a sua bio, eu tenho a minha bio. Lá tem um link azul. Aperte naquele link, você vai ser conduzida a uma página de inscrição, bota seu e-mail e você já está inscrito. Então, não perca tempo, vai lá, faz isso, certo? E eu te espero na quinta-feira, na primeira live e o aquecimento da semana do emagrecimento acelerado, tá bom? Olha, foi uma live incrível, espero que você tenha gostado. Eu trouxe tudo que eu sei e foi um prazer estar podendo contribuir com esse conteúdo com você, tá bom? Fique com Deus, um beijo e boa noite.